terceira pergunta. A pergunta vai ser de novo mesmo. Preencher outro. A pergunta já para a professora Miriam Madureira, a mesa lê a pergunta. A pergunta é: como sua chapa vê o lugar das humanidades na UFBC? A palavra universidade tem a mesma raiz que a palavra universal. Então, uma instituição que se limita a algumas poucas áreas de conhecimento nunca pode ser verdadeiramente uma universidade. Uma instituição que não tem um forte núcleo, uma forte atuação na área das humanas e sociais, não é uma universidade, como eu entendo o conceito de universidade. As humanas na universidade são fundamentais, não apenas complementares. Então, o projeto, a criação do BCH foi talvez uma das melhores coisas que foram feitas na UFBC desde sua criação. E nós temos que ir cada vez mais na direção de valorizar as humanas, dar destaque ao apoio institucional, amparo das humanas e reconhecer o papel importante que as ciências humanas têm na formação de um profissional de ser humano. Nessa discussão, nessa perspectiva de tratar todas as áreas do conhecimento, ou seja, do conhecimento universal na universidade, incorporá-las, uma discussão na medida da proposta de novos bacharelados interdisciplinares, como estão previstos no plano de desenvolvimento institucional, devem passar por um rearranjo das bases comuns das humanidades, da ciência e tecnologia, das artes e das ciências da vida, e não tratar a questão das humanidades como sub-eixos das humanidades no próprio DCT. Eu acho que existem momentos para se avançar e momentos para se repensar. Eu acho que temos condições de criar esses momentos de repensar o papel das humanidades na universidade, mas sem dúvida nenhuma incluindo, né, e articulando esses aspectos no processo pedagógico da universidade como um todo. E nós vemos a introdução das humanas no UFBC como paradigma da ampliação do UFBC para outras áreas do conhecimento. Nós vemos a criação bem sucedida do BCH como paradigma para a criação do BAT e futuramente para outros bacharelados interdisciplinares. Uma vez sempre motivado pelo desejo de abranger o conhecimento humano e a atuação humana e não nos limitar a uma outra área do conhecimento. Então, na verdade, gostaria de ter possibilidade de usar os 3 minutos para responder essa questão. De qualquer forma, só vou ter 1 minuto, já gastei algum tempo falando, fazendo essa introdução. Mas, de qualquer maneira, há um ponto que precisa ficar claro: as humanidades existem na UFBC de forma definitiva. Isso é uma coisa que nós precisamos a todo momento repetir. Nós que pertencemos às humanidades precisamos a todo momento repetir, porque apesar de haver todo esse discurso, de que as humanidades existem, enfim, os projetos são interessantes, o que a gente percebe é que há um desconhecimento completo, total, daquilo que a nossa área significa e da pauta que nós temos. E nessa pauta eu destaco principalmente a construção de consensos. Quer dizer, eu acho que nós estamos numa fase em que é preciso que as humanidades criem alguns consensos, porque há grandes desafios que nós precisamos enfrentar. Os bacharelados pós-DIs estão aí e há uma tendência de departamentalização que nós precisamos evitar.
As humanidades têm necessidades muito específicas na universidade. Nós falamos muito aqui de laboratórios, mas quando falamos de laboratórios, pensamos nos laboratórios da área de física, química, na área de engenharia, que é a área do Dácio. Onde está o laboratório do filósofo? Onde está o laboratório do economista? Onde está o laboratório do cientista político? Esse laboratório pode ser na biblioteca, pode ser na sala dele e pode ser lá fora da universidade, onde ele faz a pesquisa no campo. Então, a universidade, como o mesmo zelo em que ela trabalhamos para dar espaço no laboratório, para físico, engenheiro e químico, temos que dar condições para o cientista social fazer seu trabalho na biblioteca, na pesquisa de campo, na interação com a sociedade. Isso tem que ter a mesma importância. Quarta pergunta, que vai ser formulada para a chapa para o Instituto. Professor Evandir, MPG, e gostaria de... Desculpa, professor. Evandir, melhoria. Gostaria de formular a pergunta para o professor. Pode ir. Tá, eu tinha acertado para... O concurso não atraiu ou aprovaram as professores. Como superar esse gargalo? O último concurso não atraiu ou aprovaram as professores. Como superar esse gargalo? A dificuldade do gargalo. Só para situar um pouco mais as pessoas, porque às vezes sejam de áreas que não estão enfrentando esse problema, e a gente sabe que existem áreas aqui dentro da universidade que enfrentam esse problema como sendo um problema muito grave, né? Esse problema que o senhor declarou. Principalmente nas áreas de engenharia, né? Engenharia da gestão hoje é, sem dúvida, o curso pós-BCT mais procurado da universidade pelos alunos. É, sem dúvida alguma, o curso mais procurado. E talvez seja por causa de uma demanda de mercado, porque a gente sabe que o mercado aí fora, nessa área de gestão, está superaquecido, e justamente pelo mercado estar superaquecido, você não consegue encontrar profissionais que queiram se dedicar exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, né? Por outro lado, e aí quando ele se refere a esses concursos abertos que não preenchem vagas, existem algumas áreas que acontecem isso. Engenharia da gestão é uma dessas áreas em que isso acontece. Tem várias outras áreas que isso acontece, mas como ele é dessa área, eu acabei listando isso. Então, há várias soluções para essa questão desse problema. Primeiro, a gente quebrar a dedicação exclusiva. Né? A dedicação exclusiva é um paradigma que tem adotado desde o início da universidade, mas que é um paradigma que não é necessário para o projeto da UFMC. Então, a gente quebrar a dedicação exclusiva, a gente atrai pessoas, principalmente das áreas tecnológicas, para serem docentes da universidade, em regime de 40 horas, em regime de 20 horas, para que pessoas que hoje têm seu doutorado, mas que atuam nas empresas e que gostariam de se dedicar também ao ensino e à pesquisa, pudessem ocupar uma pequena parte da sua carga didática, da sua carga de trabalho, né? Já que o grande atrativo salarial são as empresas, mas ele poderia satisfazer a sua parte profissional como docente da UFMC, a gente contratando ele em regime de 20 horas e em regime de 40 horas. Eu já presenciei sessões do Conselho Universitário há algum tempo atrás, a gente foi negado pedidos de passagem de professores de dedicação exclusiva, que eram das engenharias, para o regime de 40 horas ou 20 horas. Eu acho que é uma grande discussão que a gente tem que fazer, porque esse paradigma de conservar essa dedicação exclusiva está prejudicando nós mesmos, está prejudicando a Universidade Federal do ABC, está prejudicando os alunos, está prejudicando os docentes que são onerados porque não conseguem preencher as vagas da sua área de atuação. Então é necessário a gente ter uma discussão muito séria sobre a quebra de paradigma da dedicação exclusiva dentro da UFMC.
Esse é um dos temas que no planejamento estratégico agora do ano passado as engenharias discutiram, o SEC discutiu, e realmente tem aí um problema, uma questão de mercado, de aquecimento de mercado, o que não nos torna competitivo na atração de alguns profissionais em dedicação exclusiva. Agora, o que a gente discute é que para a manutenção da qualidade dos cursos de engenharia, a dedicação exclusiva possível seria de 20 horas e nunca de 40 horas. Porque o que nos interessa é justamente atrair para dentro da universidade a experiência com o setor produtivo que essas pessoas têm. 40 horas nós não vamos atrair experiência nenhuma, senão a experiência com atividades eventuais. Então, a questão da quebrar o paradigma da dedicação exclusiva é uma discussão, mas sempre com 20 horas e mantendo um percentual elevado de dedicação exclusiva, mesmo nas engenharias e nas áreas onde tem essa demanda. Eu fico contente que a proposta da outra chapa é a mesma proposta nossa, com a diferença de que esse problema não é de hoje, esse problema é antigo, esse problema já vem se arrastando já de uns 3, 4 anos, e a gente percebe que pessoas que hoje estão apoiadas pela atual gestão venham defender essa proposta somente nesse momento eleitoral, enquanto tiver a chance de convencer os atuais gestores dessa proposta já há bastante tempo, né? E a gente que sempre propunha as coisas para a reitoria e que muitas vezes não era escutado, né? Agora que a gente vem defender essa proposta, e me assusta, quer dizer, me alegra no sentido de que a proposta é a mesma, né? Nós caminhamos para quebrar a dedicação exclusiva, mas me assusta no sentido de que somente no momento eleitoral é que a outra chapa, que é a continuidade, mas não o continuismo, né? Ela só agora pensa nessa solução. E por que ela não pensou isso enquanto ela ainda estava na gestão da atual reitoria, né? A quinta pergunta vai ser dirigida para o Otávio. Também sobre a maioria não pede camisa alheia. Ele sobe o entendo de brigadeiro. Gente, é muito difícil, como eu chego lá. Quer deixar ela no final? Tem calculista de farmácia? Tem 4 horas. Sabe quanto que é prova de aluno? Tá escrito bem aqui. Hoje eu não conseguia, mas eu gostei. As duas coisas. Passa o dinheiro, Tio, eu vou ter que cancelar a pergunta.